Vamos abrir então nossas Bíblias em Atos, capítulo 28. Hoje, de fato, nossa última exposição nesse livro, no qual nós estamos meditando já há muito tempo, na verdade desde 2024. Então, faremos o encerramento da exposição do livro hoje, Atos, capítulo de número 28. Verso 30 e verso de número 31. Esse é o texto para a nossa reflexão. Atos capítulo 28, versículo 30 até o versículo de número 31. Farei a leitura, peço que os irmãos acompanhem comigo. Atos capítulo 28, versículo 30 até o versículo de número 31. Diz assim o texto da palavra de Deus: Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que é o lugar onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Até aí, meus irmãos, vamos orar, fechamos os nossos olhos, oremos. Ó Deus, mais uma vez, nós nos colocamos diante de Ti em oração nessa noite. E agora, ó Pai, clamamos pela iluminação e a direção do Teu Espírito Santo sobre nós. Se conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema para a nossa reflexão nessa noite é coragem sem impedimentos. Esse é o tema para a nossa reflexão. E uma vez que nós estamos terminando hoje a exposição do livro de Atos, eu creio que nós podemos dizer que Atos é um livro que narra grandes histórias. São grandes momentos importantes na vida da história da igreja. Nós poderíamos dizer que de alguma forma o livro de Atos nos lembra um conto de aventuras. E é claro, não estou querendo dizer com isso que Atos se trata de um mito ou apenas de contos. É evidente que nós temos diante de nós um livro que é narrativo histórico, onde Lucas ele narra aqui o avanço missionário da história da igreja. Mas há muitas coisas que acontecem aqui, coisas que chamam a nossa atenção. Você provavelmente se lembra aqui do derramamento do Espírito lá no capítulo de número 2. Você se lembra de um jovem que morreu depois de ter dormido num longo sermão pregado pelo apóstolo Paulo, mas que, pela graça do Senhor, foi ressuscitado. Você se lembra aqui da pregação do Evangelho, de como muitas pessoas vieram ao conhecimento de Cristo e se renderam ao Senhor Jesus após a pregação por parte dos apóstolos. O livro é extremamente dinâmico, são muitas histórias. E por fim, nós vemos aqui, narrado por Lucas, a história da vida do apóstolo Paulo e o avanço missionário, aquele que antes havia se tornado um grande perseguidor, que era um grande perseguidor da igreja do Senhor, um perseguidor dos cristãos, mas que foi encontrado pelo Senhor Jesus numa viagem a caminho da cidade de Damasco para prender ali os crentes que estivessem naquela cidade. Mas um homem que foi transformado, que antes era um perseguidor, mas que pela graça do Senhor, pela própria ação do Senhor Jesus e do Espírito, se tornou um pregador. Nós vimos que o apóstolo Paulo, desde o capítulo de número 19, ele havia, pela própria ação do Senhor Jesus e o Espírito Santo, que colocou em seu coração o desejo de ir até Roma. E desde o capítulo 19, então, nós vemos os esforços do apóstolo Paulo para que ele, então, fosse até Roma. E ele passou por muitas coisas ali. As perseguições que ele enfrentou em Jerusalém, o quase linchamento naquela cidade, sua prisão, naufrágio, foi picado por uma cobra, mas depois de tantas coisas,
que o apóstolo Paulo viveu, ele finalmente chegou em Roma. Que viagem, não é, irmãos? Que viagem. Eu não sei se você já fez uma viagem longa, onde você enfrentou percalços, um pneu furou, o carro quebrou, o filho que vomitou no carro, você teve que parar para limpar o carro, e quando você finalmente chegou no seu destino, você disse assim: puxa, nem acredito, cheguei. E de fato agora Paulo está em Roma, depois de uma longa e muito perigosa viagem. Mas há quem diga, meus irmãos, que o texto de Atos, ele termina de uma forma estranha, porque o texto vai dizer que Paulo estava em Roma, numa casa que ele mesmo alugava, havia ali um soldado que o vigiava, e durante 2 anos ele passou ali pregando o Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estranho então, porque fica a curiosidade: o que aconteceu com o apóstolo Paulo? Afinal de contas, ele não seria julgado? Ele foi julgado? Não foi julgado? Ele se encontrou com Nero? Fica a interrogação. E talvez para nós, que olhamos o texto com olhos humanos e talvez até mesmo desatentos, nós possamos ter a impressão de que falta algo, falta alguma coisa. Mas, meus irmãos, nós podemos dizer que o final do livro de Atos é o final perfeito. É o final perfeito que o próprio Senhor intentou para Lucas na condução da narrativa da história da igreja e do avanço missionário por parte dos apóstolos. Se o livro de Atos, lá no capítulo de número 19, havia dito que Paulo desejou no seu coração, pelo Espírito, ir até Roma, o texto termina com Paulo em Roma, fazendo ali aquilo que ele havia colocado no seu coração, que era justamente pregar o Evangelho do Senhor. E aí nós nos lembramos, meus irmãos, que o início do livro de Atos fala justamente a respeito do itinerário missionário que o Senhor Jesus havia proposto para a sua igreja. E qual é esse itinerário? Se você voltar a sua Bíblia, lá para o capítulo de número 1, no versículo de número 8, nós vemos que o texto vai dizer que o Senhor Jesus afirma que eles receberiam poder do Espírito Santo para serem suas testemunhas, e eles pregariam o Evangelho tanto em Jerusalém quanto na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Na visão do mundo do primeiro século, os confins da terra era Roma. E nós podemos ver então, meus irmãos, que o avanço aqui se dá exatamente como o Senhor Jesus havia programado. No capítulo 2 até o capítulo de número 7, nós vemos o Evangelho sendo pregado em Jerusalém. Do capítulo 8 em diante, o que nós vemos é que o Evangelho agora ele se estende por toda a Judéia e Samaria. E por fim, então, o livro de Atos termina com o Evangelho sendo pregado em Roma, ou seja, os confins da terra. Por onde os apóstolos foram, durante esse avanço missionário, eles foram pregando a palavra e o Evangelho do Senhor. Talvez você ouça isso e se questione: pastor, então quer dizer que eles cumpriram a grande comissão? Porque nós nos lembramos daquilo que o Senhor Jesus tinha dito lá no Evangelho de Mateus, antes desse encontro com os discípulos em Jerusalém, dizendo e os comissionando para ensinar o Evangelho, para fazer discípulos e ensinar todas as coisas que eles haviam aprendido da parte do Senhor Jesus. Então, talvez você fique com essa dúvida: então quer dizer que eles cumpriram a grande comissão e nós não temos mais que pregar o Evangelho, nós não temos que fazer mais nada? É claro que não, irmãos. A grande comissão continua enquanto a promessa que o Senhor Jesus fez lá em Mateus 28 continuar. Você se lembra? Você se lembra qual é essa promessa? O Senhor Jesus comissionando os seus discípulos, ele começa com o fundamento da grande comissão, que é chamar a atenção para os seus discípulos de que ele é quem tinha toda a autoridade. E ele, como quem tem toda a autoridade, envia os seus discípulos para que esses façam discípulos e preguem o Evangelho.
E a promessa que o Senhor Jesus faz ali de que Ele estaria convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A grande comissão então continua, enquanto a promessa do Senhor continuar. Mas, num sentido imediato, tudo está caminhando para essa conclusão missionária, que os apóstolos da igreja primitiva levassem o evangelho até os confins da terra, conforme eles conheciam no período do primeiro século. Missão cumprida, de certa forma, mas não totalmente. E então, meus irmãos, à luz desses dois últimos versículos que nós temos aqui no livro de Atos, dois versículos pequenos, né? E talvez você pense, poxa vida, talvez comece no sermão anterior. Talvez esses dois textos pudessem ser pregados no sermão anterior que o pastor pregou. Mas nós podemos tirar algumas lições, meus irmãos, desse texto, desses dois versículos, à luz de tudo aquilo que nós vimos ao longo desses anos em que passamos aqui ouvindo as exposições no livro de Atos dos Apóstolos. E a primeira consideração, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui com os irmãos, é que a missão da igreja é a mensagem do Evangelho. Isso não deveria nos surpreender, afinal de contas, o Senhor Jesus, lá no texto de Mateus, ele vai dizer que a nossa missão era ensinar, era proclamar a mensagem do Evangelho. E isso fica evidente para nós aqui em Atos. A missão da igreja é a proclamação da mensagem do Evangelho. E num mundo com tantas necessidades, num país onde temos a oportunidade de lidar com inúmeras questões, não podemos esquecer que a mensagem do livro de Atos é a pregação do Evangelho. Essa é a nossa responsabilidade, essa é a missão, a pregação do Evangelho. E é isso que nós vemos os apóstolos fazendo, meus irmãos, ao longo de todo o livro. Eu já mencionei aqui anteriormente que nós podemos nos envolver com certas ações que elas são boas, que elas não são ruins, como por exemplo, nós como igreja ou como indivíduos podemos criar escolas, podemos criar ONGs, podemos assistir as pessoas nas suas necessidades sociais, físicas, materiais, mas a nossa grande responsabilidade, a nossa grande missão é a proclamação do Evangelho do Senhor. Nós não vemos, de fato, os apóstolos, ao longo do avanço missionário, preocupados com a criação de escolas, mas o que nós vemos é o compromisso deles com a pregação do Evangelho do Senhor Jesus. É isso que nós podemos ver os apóstolos fazendo, e é exatamente isso que nós vemos o apóstolo Paulo fazendo quando ele chega em Roma. Ele está pregando, olha o versículo de número 31, olha o que ele está dizendo ali: pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem arrependimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus. Essa era a sua responsabilidade, foi com isso que o apóstolo Paulo estava comprometido. E nós podemos ver aqui, meus irmãos, a relação que nós encontramos desse versículo de número 31 com o início do livro de Atos, no capítulo de número 1, no verso 1 em diante, e bem como com a declaração de Lucas no capítulo 1 de seu Evangelho, a partir do versículo de número 30. E o que nós vemos no livro de Atos, tanto no capítulo 28 quanto no capítulo 1, é justamente a responsabilidade com a pregação do reino de Deus, do reino do Senhor Jesus. Então eu queria que você rapidamente abrisse sua Bíblia comigo, lá no versículo de número 1, do texto de Atos, capítulo de número 1, versículo 1 ao versículo de número 3. Olha como o texto vai dizer. O texto diz assim, Atos capítulo 1, versículo 1 ao 3. Escrevi o primeiro livro ao Teófilo,
relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino. Nós podemos voltar as nossas Bíblias agora para o Evangelho de Lucas. E se você se lembra, muito provavelmente os irmãos se lembram, Lucas e Atos são escritos pelo mesmo autor. Lucas, o médico, quem escreve tanto o Evangelho de Lucas, como quem escreve o livro de Atos. Nós podemos falar que há aqui um único volume. E aí, se você voltar a sua Bíblia brevemente para o capítulo 1 do livro de Lucas, a partir do versículo de número 32, olha o que o texto vai dizer, verso 32, verso de número 33, Lucas 1, verso 32 ao verso 33, diz assim o texto: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi seu pai, ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Meus irmãos, o que nós estamos vendo aqui? Lucas falando no capítulo de número 1 a respeito da obra do Senhor Jesus. Ele é o rei que veio para reinar, ele é aquele que reinará. No capítulo de número 1 de Atos, o que nós vemos é que o Senhor Jesus, antes da sua ascensão, falava com os seus discípulos a respeito das coisas concernentes ao reino de Deus. E o que nós vemos o apóstolo Paulo falando então, quando no final do livro de Atos ele está preso em Roma? O que ele anuncia? Ele anuncia o reino de Deus. Você percebe, irmãos? É tudo sobre o reino do Senhor Jesus. É tudo sobre o governo do Senhor Jesus sobre todas as coisas. Aquele que reina sobre todas as coisas e que nos chama a anunciar, por meio da pregação do Evangelho, esse reino. Aquele que reina sobre todas as coisas. Essa é a mensagem do Evangelho, a mensagem do Cristo que governa a partir da cruz. Nós vemos então no final do livro de Atos o apóstolo Paulo falando a respeito do reino. Agora há uma curiosidade, irmãos. Se você voltar lá para o primeiro capítulo do livro de Atos novamente, volte sua Bíblia comigo para essa passagem, Atos capítulo de número 1. Olha o que o texto vai dizer. Preste atenção comigo na leitura do versículo de número 1. Olha o que o texto vai dizer. Escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Ele está falando aqui do Evangelho de Lucas. Ele está dizendo do primeiro livro, que é o Evangelho de Lucas. Então ele vai dizer: escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Meus irmãos, se o primeiro livro que se trata do Evangelho de Lucas narra aquilo que o Senhor Jesus começou a fazer e a ensinar, do que trata então o segundo livro, que é Atos, senão daquilo que o Senhor Jesus continuou a fazer através do Espírito, por meio da instrumentalidade dos apóstolos. E talvez você se lembre que nós falamos a respeito disso no início lá das nossas exposições, que Atos, na verdade, deveria ser conhecido como Atos do Senhor Jesus, através do Espírito, por meio da instrumentalidade dos apóstolos. Aquilo que os apóstolos fizeram, portanto, ao longo da sua jornada missionária, foi como instrumento nas mãos do Senhor, dar continuidade, por meio da pregação do Evangelho,
a obra do Senhor Jesus. E aí o que nós vemos, meus irmãos, é que agora Paulo está em Roma pregando esse reino. E algo chama a nossa atenção aqui. E o que chama a atenção aqui? Depois de tudo que Paulo passou, perseguição, cadeia, linchamento, naufrágio, picado por uma cobra, depois de toda a oposição que ele enfrentou, o que nós vemos acontecendo aqui, meus irmãos? O texto vai dizer que Paulo pregava com toda a intrepidez e sem impedimento. Ele pregava com toda a intrepidez e sem impedimento. Meus irmãos, é óbvio que nós devemos olhar para aquilo que o apóstolo Paulo ele está fazendo aqui, pregando o Evangelho com intrepidez e sem impedimento. E nós devemos considerar aquilo que nos cabe, porque nós sabemos, meus irmãos, a grande comissão, ela não encerrou com o período apostólico. Muita coisa encerrou no final do período apostólico, aqueles dons de caráter extraordinário que o Senhor Jesus havia concedido aos seus apóstolos, para que eles pudessem testemunhar a respeito da mensagem do Evangelho. Muitas coisas cessaram, aqueles dons de caráter revelacional, eles cessaram, mas nós não temos dúvidas, meus irmãos, que a responsabilidade do discipulado ainda continua. A responsabilidade da pregação do Evangelho do Senhor Jesus continua, e essa responsabilidade, ela é nossa, ela é nossa, ela é minha, ela é sua. Será que nós de fato estamos comprometidos com essa pregação, meus irmãos? Será que de fato nós estamos comprometidos com a pregação do Evangelho de nosso Senhor Jesus? Essa é a nossa responsabilidade, essa é a missão da igreja, a proclamação fiel do Evangelho. Mas há uma segunda consideração, um segundo ponto que eu gostaria de apresentar aqui para os irmãos. O primeiro deles então foi que a nossa missão é a pregação clara do Evangelho. Essa é a nossa missão, essa é a missão da igreja. Nós vimos aqui no livro de Atos muitas coisas que nós aprendemos sobre como, por exemplo, como crentes, nós devemos encarar o sofrimento. Há lições sobre sofrimento, sobre perseverança, sobre fé. Há inúmeras lições que nós aprendemos aqui, lições como, por exemplo, o valor dos amigos e da necessidade de socorrer o próximo nas suas necessidades. Há muitas lições, meus irmãos, mas a grande mensagem que nós temos aprendido aqui é que a missão da igreja é a proclamação do Evangelho do Senhor. Nós podemos fazer muitas outras coisas, existem coisas boas que nós podemos fazer. Então, quando eu digo que nossa missão não é criar escolas ou orfanatos, eu não estou dizendo que nós não devemos fazer essas coisas, que elas são coisas ruins, mas eu estou dizendo, essa não é a nossa responsabilidade primária. A responsabilidade primária da igreja é a pregação clara do Evangelho. Essa é a nossa grande responsabilidade. Mas a segunda consideração que eu quero fazer aqui é que a história mais importante que o livro de Atos narra, a história mais importante é a história do Evangelho. Essa é a história mais importante que o livro de Atos ele narra. E a razão pela qual nós achamos estranho, meus irmãos, a maneira com que o livro de Atos termina, é porque nós tendemos a pensar que o livro ele é uma história sobre Paulo. Essa é a nossa percepção. Por que nós achamos tão estranho assim a forma com que o livro de Atos termina? É porque no final das contas a gente acha que Lucas está preocupado em fazer uma biografia do apóstolo Paulo. Então, se fosse isso, de fato a gente poderia dizer assim, está incompleto, né? Está faltando alguma coisa. Mas essa não é a história mais importante que o livro de Atos narra. O propósito de Lucas não é
enaltecer a figura, a pessoa, o ministério e a obra do apóstolo Paulo. Mas a história mais importante que o livro conta é a história sobre o Evangelho. Então pense nisso. Nós não temos aqui nenhuma informação sobre o trabalho de Pedro, por exemplo, depois do capítulo número 12 do livro de Atos. Parece que ele some, não é verdade? Alguns vão dizer que nós não temos nenhuma informação acerca dos seus últimos 25 anos de vida. Você sabe, por exemplo, o que aconteceu com João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus ou Matias? Algum desses apóstolos, a gente às vezes nem lembra que eles existiram, não é verdade? Você se lembra que houve um apóstolo chamado André? Quem aqui para pensar no André, que fazia parte do colegiado apostólico? É evidente, meus irmãos, não é que eles eram apóstolos de menor importância, mas que no final das contas, aquilo que o Evangelho vai nos ensinar, não é sobre eles. A história não é sobre eles, não é sobre esses indivíduos. A história é sobre o Evangelho. É por isso que Atos não é uma biografia de Paulo, nem mesmo é propriamente a história da igreja primitiva, mas é a história do que Cristo fez pelo seu Espírito através da palavra. Esses homens foram importantes, nós não estamos negando a importância deles. Paulo, Pedro, Estevão, Filipe, eles tinham o seu papel, assim como você tem. Assim como você tem. Assim como nós temos. Mas no final, meus irmãos, a nossa história não é sobre nós. A nossa história, ela é secundária diante da história e da mensagem do Evangelho. Nós somos condicionados a pensar, quando chegamos no final do livro, quero saber mais. Que final é esse? O que aconteceu com Paulo? Mas o Espírito, inspirando Lucas, quer que digamos, é suficiente saber o que aconteceu, não com Paulo, mas o que aconteceu com o Evangelho. Há um historiador chamado Eusébio, que ele diz que, muito provavelmente, Paulo não foi martirizado durante essa estadia em Roma, descrita aqui por Lucas. A tradição antiga diz que ele foi libertado e continuou viajando em missão. Clemente diz que ele chegou aos limites do Ocidente, possivelmente até mesmo a Espanha, como ele havia desejado anteriormente, e que morreu mais tarde, durante o reinado de Nero, por volta do ano 64 a 68. Mas juntando tudo isso, é provável que Lucas então tenha escrito Atos depois da libertação de Paulo, talvez até depois da sua morte. Mas perceba, ele não quis terminar com Paulo foi libertado. E por que Lucas não quis terminar assim, dizendo Paulo foi liberto? Porque ele não quer transmitir uma ideia triunfalista e terminar com sua morte faria perder o ponto principal do livro de Atos. Paulo desaparece então no final do livro, meus irmãos, mas o Evangelho não. O Evangelho permanece. Há um estudioso que disse assim: a história de Paulo é interrompida, mas a história do Jesus ressurreto, ela continua. E a pergunta que nós devemos nos fazer aqui, meus irmãos, é assim que você vê sua vida? É assim que nós vemos a nossa vida? Isso deve nos manter humildes. A história de Paulo pode ser interrompida. A minha história, ela pode ser interrompida. A nossa história pode ser interrompida. Mas a história do Evangelho, ela continua. E aí então nós chegamos no nosso último ponto, a última declaração aqui, à luz desses dois últimos versículos do livro de Atos. E o último ponto que eu quero destacar com os irmãos é que o Evangelho de Jesus Cristo, ele será constantemente ameaçado. Ele será constantemente ameaçado, mas nunca silenciado.
Ele será constantemente ameaçado, mas ele nunca será silenciado. E eu queria chamar a sua atenção para um outro texto. Lá do Evangelho de Mateus, nós citamos aqui o capítulo 28, mas eu queria que você abrisse sua Bíblia no capítulo de número 16, a partir do versículo de número 13. Olha o que o texto vai dizer. Mateus 16, a partir do versículo de número 13, onde o texto diz assim: Mateus 16, verso 13 em diante. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meus irmãos, muitos foram aqueles que se levantaram e continuam se levantando contra a igreja e contra a pregação do Evangelho. Muitos são aqueles que tentam de alguma forma abafar a pregação do Evangelho. Muitos são aqueles que tentam impedir que as pessoas tenham acesso às Escrituras. Mas ainda hoje as pessoas continuam tendo acesso à palavra de Deus, escrita, pregada, anunciada. Ainda hoje, meus irmãos, nós temos missionários engajados com a pregação do Evangelho nos países mais hostis. A pregação do Evangelho avança a despeito da hostilidade e da resistência dos homens. O Evangelho avança a despeito da nossa própria inadequação e incapacidade. As palavras do Senhor Jesus são verdadeiras e o Evangelho continua avançando. E a sua igreja, a despeito das nossas limitações, continua se expandindo. E nós vemos isso, meus irmãos, com clareza no livro de Atos. Porque se há algo que nós vemos aqui, talvez você perceba quanta perseguição, discípulos morrendo, apóstolos sendo presos, homens sendo apedrejados, impérios se levantando contra o Evangelho, contra a pregação. Mas o que nós vemos é que a palavra continua sendo pregada, independente da oposição por parte dos homens. Então aquilo que o Senhor Jesus disse lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a igreja, nós vemos isso se cumprindo em Atos, e nós vemos isso se cumprindo ainda hoje. Então olhe para o livro de Atos, Atos capítulo 6, versículo 7, o texto vai dizer: a palavra de Deus crescia e o número dos discípulos se multiplicava. Capítulo 9, versículo 31, a igreja se edificava e crescia em número. Atos capítulo 12, verso 24, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Atos 16, versículo 5, as igrejas aumentavam em número dia a dia. Atos capítulo 19, verso 20, assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. E aí nós temos, meus irmãos, a informação que Paulo dá aqui no texto de Atos, dizendo que ele pregava sem impedimento. Sem impedimento. Paulo está dizendo isso. E quando ele escreve sua carta a Timóteo, no capítulo de número 2, do verso 8 até o versículo de número 9, ele vai dizer: lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, pelo qual sofro, até algemado como criminoso, mas a palavra de Deus não está algemada. Meus irmãos, o Evangelho é constantemente ameaçado, mas ele nunca será silenciado. O Evangelho será constantemente ameaçado, mas ele nunca será silenciado.
Portanto, meus irmãos, que nós possamos colocar a proclamação do Evangelho no centro das nossas vidas, no centro da nossa igreja, e que sejamos lembrados diariamente que ainda que a igreja seja ameaçada, ainda que o Evangelho seja ameaçado, ele nunca será silenciado, e as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja do nosso Senhor. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Quero chamar aqui à frente, então, os nossos presbíteros para nos auxiliar na distribuição dos elementos da ceia.